Eu tenho como objetivo, neste vídeo, vos pôr a par sobre uma palavra que, na minha vida, traz muito sentido. E que é uma palavra que não é muito comum de se ver assim na língua portuguesa, que é a palavra maktub. O que significa ao certo maktub? Fica até ao fim do vídeo para poderes saber mais acerca do assunto. Espero que tu, no final do vídeo, consigas compreender, entender e interpretar na tua vida se em algum momento esta palavra fez sentido, ok? Porque ela carrega um significado muito próprio, ok? Por isso espero que tu estejas, para além de ires em direção à tua lenda pessoal, espero que tu consigas, depois nos comentários, se calhar dizer que, uau, já tive situações em que essa palavra fez-me sentido. What's up? Antes de mais, gostaria de vos dar um pouco de contexto. Como é que eu conheci a palavra maktub? Eu conheci a palavra maktub, pois eu li a obra O Alquimista de Paulo Coelho, que foi-me sugerida por quem? Por quem nada mais do que Will Smith. Ele, durante uma entrevista, ele falou com tanto gosto, com tanta vontade, que eu fiquei com o interesse de ler esse livro. Mas, claro que não fui lá com a intenção de tirar algum segredo mágico. Só li mesmo porque achei mesmo interessante a maneira como ele falava do livro. Para quem tiver interesse de ler, é um livro que recomendo bastante de se ler, pois é um livro curto e fácil de se entender. Em coisa de 2 dias se lê. Agora voltando à palavra em si. Primeiro, o que quer dizer maktub? Maktub significa estava escrito. O seu significado da letra significa isto. Nada mais do que já estava escrito. Agora, o que quer dizer isso ao certo? Antes de ir para a minha interpretação da palavra, tenho que, antes, esclarecer uma ideia que poderá entrar em choque para com a palavra maktub, que é o livre-arbítrio. Nós, ao afirmarmos que, de certa maneira, dizemos que tudo estava escrito, dizemos que, de certa maneira, a gente está condicionado a ver uma realidade que já está pré-programada para nós. Mas não é essa a intenção da palavra maktub. Eu acho que, de certa maneira, pelas pesquisas que eu fiz e pela leitura que eu fiz, de certa maneira elas andam lá ao lado. Pois, de certa maneira, estamos a falar de destino, ok? Percebe? Então o que quer dizer com isto ao certo do maktub? O maktub não quer dizer que, de certa maneira, a gente está condicionada a ver a vida de maneira retilínea como, de certa maneira, algum deus, alguma divindade ou o que seja pensou para nós. Não, não é isso. A gente continua a ser livre de fazer as nossas escolhas. Só que a palavra maktub quer dizer que, mediante as escolhas que nós fazemos, a ideia que nós temos para nós enquanto pessoa, que vou dar um exemplo. Imaginem que eu quero ser camionista. Eu só conseguirei ser camionista se fizer certas coisas, certo? Ok. A palavra maktub vai mais neste sentido. Tu só conseguirás, de certa maneira, dar força a uma ideia e que aquilo, de certa maneira, faça sentido se tu te mexeres em direção àquilo. Não te limitares só a pensar, se tu realmente colocares a ação em prática, ok? É isso que quer dizer a palavra maktub, ok? Estava escrito no sentido de que tu tinhas, de certa maneira, conhecer aquela tal pessoa para chegares à posição que tu querias, para depois, posteriormente, chegares à posição que realmente é o teu fim, ok? É como se fosse, se a vida nos desse essas oportunidades, sinais, momentos chaves que cabe-nos a nós reconhecer e agir sobre eles, para que depois, de certa maneira, a gente possa vir a colher os frutos sobre a nossa ação. Escrito que a gente deve esperar que as coisas não devam ser feitas com a nossa ação. A gente tem que se mexer para que aquilo que a gente tem como objetivo realmente aconteça. A ideia também da palavra é como se a vida nos desse as oportunidades e a gente tivesse que ter a capacidade, é difícil às vezes acontecer, mas ter a capacidade de reconhecer essas oportunidades e em pouco tempo a gente agir face a essas
situações. Às vezes são momentos chaves que simplesmente nos aparecem e que, se a gente realmente não agir e não tomar uma ação quanto àquela oportunidade, a gente acaba por deixar escapar, ok? Por isso é que eu digo que, de certa maneira, a gente tem que ter cuidado. Quando achamos que nós não temos livre-arbítrio, nós temos que não temos controle de nada. Mas não, a palavra maktub quer dizer que, se tu não reconheces as oportunidades que estão-te a aparecer à frente, tu vais deixar as oportunidades passarem do teu lado. Ok? Não sei se já repararam, há certas pessoas que a gente já conheceu nas nossas vidas que parece que em tão pouco tempo a gente teve uma proximidade fora do normal. É porque, de certa maneira, é como se aquilo já fosse destinado para acontecer, ok? E às vezes, eu tenho exemplos disso na minha vida, de que já houve amizades, já houve pessoas com as quais eu lidei, que numa certa altura não me fizeram muito sentido o porquê delas terem entrado na minha vida, mas depois, posteriormente, uma coisa de 6 meses, ou uma coisa de um ano, ou uma coisa de um mês, essas pessoas, no momento em que eu estive assim mais em baixo, de certa maneira foram as pessoas que eu menos estava à espera que me dessem, que fossem de certa maneira o meu ombro amigo, ok? Então, de certa maneira, acredito piamente que quando a gente move em direção a algo e a gente realmente mete a ação para isso, o destino é como se de certa maneira encarregasse de fazer com que essas coisas nos acontecessem e atraísse as pessoas e as situações e as condições necessárias para que as coisas depois, no fim, venham fazer sentido cada vez mais na nossa lenda pessoal. Eu até por acaso agora estou a usar a lenda pessoal porque, como eu li agora há pouco tempo o livro O Alquimista, como já disse, já agora, mas voltando ao tema central do vídeo, de certa maneira a gente, se estiver em direção à nossa lenda pessoal, àquilo que é suposto ser o correto para nós, é como de certa maneira todas as barreiras, todas as circunstâncias, todas as pedras que nos colocam no bolso desaparecessem e de certa maneira nós sentimos-nos mais leve para irmos em direção àquilo, ok? Eu não sei se vocês já devem ter, se calhar, cruzado com uma namorada, ou se calhar com um amigo, ou se calhar com uma pessoa mais velha, quer seja professor, quer seja um tio, quer seja uma pessoa já de uma certa idade, que por algum motivo vocês, ao andarem, a pessoa partilhou com vocês algum conselho e que depois esse conselho veio realmente a fazer sentido para vocês e fez com que vocês, se calhar, tivessem mais atenção a certas coisas. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo isso acontece com alguma regularidade. O significado da palavra maktub, a palavra em si entra em choque para com que termo filosófico? Vamos ver se alguém se lembra. Qual é? O livre-arbítrio. Diz porque, se de certa maneira nós afirmamos que tudo está destinado, tudo está escrito, de certa maneira é como se nós tivéssemos de certa maneira a dizer que a gente não tem livre-arbítrio. Mas não é esse o real significado da palavra maktub. Não quer dizer que está tudo já feito no papel, já está tudo programado. Não é isso. A ideia da palavra maktub, a meu ver, é a seguinte. Não é que tudo esteja definido desde o início e que nós não tenhamos controle, ok? Mas significa que, se ao seguirmos os nossos instintos e tomarmos a ação, acabamos de certa maneira a nos direcionarmos para aquilo que é suposto vir a ser algo que é benéfico para nós. É como se a gente tivesse que agir e não só realmente pensar, agir realmente com passos pequenos, grandes, nomeadamente é preferível que sejam pequenos, para que de certa maneira a gente faça com que esses pequenos passos venham daqui a um X tempo fazer parte do nosso plano maior de vida, ok? Então, eu quero dizer o que eu acerto com isto. Imagina, tu se quiseres ser advogado, tu podes colocar na tua cabeça a ideia de que, ok, eu quero ser advogado, mas se tu de certa maneira não trabalhas para tal, não consegues. O que é que tu podes fazer antes de te tornares advogado? Podes envolver-te no meio em que as pessoas estejam lá, ok? Desde
conhecer advogados, desde ter conversas com advogados, desde se calhar entender um pouco sobre a ordem, desde se calhar ir a um tribunal, N coisas. Tens várias coisas que podes fazer ao teu alcance para que, de certa maneira, essas pequenas coisas façam sentido, venham a ter um sentido maior daqui para a frente. Não agora, no tempo atual em que tu vives, mas daqui a um X tempo vais rir e vais ver que, de certa maneira, aquilo que tu tiveste que passar, aquilo que tiveste de fazer, te fez um pouco mais forte e realmente teve relevância para que tu, no futuro, possas agradecer. Então é o seguinte, então MacTube não significa que devemos esperar que as coisas aconteçam sozinhas, significa que ao tomarmos ação e seguirmos os nossos instintos, muitas vezes percebemos que estávamos exatamente onde precisávamos de estar. O que estava escrito não é um final fixo, mas sim um roteiro em branco, onde as nossas decisões dão a forma à história, ok? Por isso eu espero, de certa maneira, ter feito a ponte entre esses 3 temas, que é o livre-arbítrio, a lei da atração e a palavra, que é o mais importante, ok? Espero que vocês, na vossa vida, nos momentos em que vocês sintam que a palavra MacTube está a acontecer, like there's a redemptive power that making a choice has, you know, rather than feeling like you're at effect to all the things that are happening. Make a choice. Like, you just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point, the universe is going to get out your way.